Tá todo mundo vendo, Xavier.
Oi, gente, boa noite. Meu Deus, estou perdida. Boa noite. Estamos todos aqui, não tem ninguém novo. Achei que hoje ia ter gente nova de uma outra plataforma que a gente é parceiro que... Enfim, então estamos em casa, todos e Boa todas. noite, gente. Boa noite. Oi, Norma, como é que você está? Já estou melhor, já estou um pouco sem gesso, mas agora é a recuperação a passos de lesma, mas vamos. Mas já Eu estou gostei do seu melhor, obrigada. brinco. Achei seu brinco lindo. Ai, obrigada, às ordens. Ah, lindo. Tá todo mundo bem? Sim. Estamos todos sobrevivendo, é o que é possível Tudo sobreviver. bem. Pois é, né? Ai, gente, eu fui inventar de ver um vídeo daquele vagabundo, daquele desgraçado, daquele É presidente. horrível. Para quê? Fiquei Nossa, exatamente assim hoje. Viu? Acho que foi o mesmo vídeo que você viu, eu acho que eu vi também, porque é o vídeo do Guaratinguetá. Fiquei acabada. que ódio. Acabada. Eu evito, porque, enfim, né? Terapia é muito caro para gastar com o Bolsonaro. Mas eu, por um acaso, vi o raio do vídeo hoje. Ai, que ódio, que vontade de esfaquear aquele cara. Ele consegue mobilizar o que a gente tem de pior, né? É a função. O que ele fez dessa vez? Eu não sei o que ele fez. Ele existe, Sheila. Ele existe. É verdade. É triste, né? É triste. Eu falei exatamente isso, que ele tira o pior de cada um de nós, né? Ele respira. A respiração dele é o suficiente, mas no vídeo que eu vi, ele está acabando com a raça dos jornalistas. A Globo é um lixo, a Globo é uma canalha. E aí ele tira, a menina fala para ele da máscara, a jornalista, né? E aí ele tira a máscara e ele fala assim: pronto, coloca aí. O presidente estava sem máscara. Sei lá, eu não sei, ele é ridículo. A existência dele é repulsiva. É isso, você falou tudo. É repulsivo. Olha, é intragável. Mas, enfim, seguimos a vida. Uma hora essa coisa maravilhosa vai ter que morrer. Porque eu acho Ainda que bem, né? Ainda bem, ainda bem. Eu lembrei muito de vocês porque eu estava assistindo a aula onde a Jaque fala sobre o falo em Freud como sendo algo real e fala do qual eu falo da sociedade homem branco como sendo esse falo, e uma amiga me mandou, não me lembro como se chama esse cara que tem um canal no YouTube, mas ele estava fazendo uma análise das postagens que eles fazem entre eles, dizendo que, na verdade, é uma crise, o que ele vai chamar também da representação do próprio Bolsonaro. Menina, eu não sei se ria, assim, porque é absurdo, gente. Aqueles desenhos de Rambo com uma arma, assim, todo musculoso, daqueles de quadrinhos, gente, eram esses desenhos com a cara de Bolsonaro. É o que eles trocam como vários super-heróis com a cara de Bolsonaro, sempre colocando ele assim como aquele macho branco, poderoso, musculoso, corpo perfeito. E é incrível, eu até queria partilhar aqui com vocês. Eu Vou acho que procurar a postagem, é um poxa, vídeo do Christian Dunker, não é? não sei se é do Christian Dunker. Eu vou Eu acho que é, procurar. eu assisti. Se você achar, Norma, coloca pra gente o link. Eu Ou vou partilha procurar. que a gente consegue Eu assistir. fiquei passada. Também eu cheguei a assistir esse vídeo. Gente, eu ri muito no final de semana com aquela sátira da Pfizer, que o rapaz fez. Tem uma dose de misoginia, porque a nossa sociedade ela é profundamente misógina, mas eu dei muita risada. Não vai responder, puta? Eu ri muito. Mas eu ri muito, 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 muito. Enfim, o xiste como uma forma de alívio, porque, olha, não tá fácil não, viu? Tá. E só piora, assim.
Eu tava, essa semana teve a motociata, acho que na semana passada, e tem uma senhorinha aqui no prédio que eu moro, que ela é muito gentil, ela é muito fofa. É aquele tipo de velhinha, aquelas velhinhas que a gente tem vontade de trazer para casa e chamar de vovó. E eu descobri que a danada da velhinha é bolsominion. Agora eu já Que horror! Claro, né? Você teria dúvidas, desculpa. Tá muito ingênua, Jaque. Ranço da velhinha. Agora eu vejo a velhinha, ela vem falar comigo toda feliz e eu fico com aquele desconforto, assim, sabe? Eu não consigo mais ser afetuosa com ela como eu era antes. Então eu vejo ela no prédio aqui, eu já mudo o caminho para não ter que falar com ela. Como é que de uma hora para outra uma pessoa deixou de ser alguém adorável para ser uma velhinha bolsominion? Que horror. Uma velhinha tão simpática, gente. Tão simpática. E a madrinha do meu filho, que em 2018 descobriu o pior dela, que voltou no Bolsonaro, e desde então a gente não se fala mais, nunca mais falei. Nossa! Melhor do que ser. É melhor ser a velhinha vizinha do que a madrinha do seu filho, certo? Como verdade. Isso antes? Verdade. Eu tive sorte. Na minha família, ninguém se revelou bolsominion. Assim, na minha família é mais próxima, avós, tios, tias, todo mundo lá em casa é Lula ladrão, roubou meu coração desde criancinha, de verdade, assim. Minha família fundou o PT em São Paulo, tal, mas é dolorido, assim, enfim, Bolsonaro, né? Estamos cá, nós, gastando nosso tempo de aula precioso para falar de Bolsonaro, para falar do Naro, enfim. Bom, a gente está começando hoje o módulo 5, o Homem Negro. A ideia desse módulo são 4 aulas, onde a gente vai discutir. Hoje eu deixei aberta a programação para eu ler o tema das aulas. A professora fez a lição de casa. A gente vai discutir o Homem Negro, o pênis sem falo, a paternidade e a afetividade entre homens negros. A gente vai trabalhar com o Fanon como nossa principal referência, porque eu acho que o Fanon ele é um dos clássicos nesse campo. Acho que todo mundo bebe em Fanon para discutir masculinidade negra. Mas eu quero apresentar para vocês o Henrique Restier, que é um sociólogo carioca que vem pensando masculinidades. O Davidson, e aí a gente vai discutir com ele sobre paternidade. O Davidson Faustino, da Federal da Baixada da Unifesp, que é um antropólogo. Você é antropólogo ou ele é sociólogo? Eu acho que o Davis é sociólogo e fez em saúde pública o mestrado e doutorado. Eu acho. E ele fez o mestrado e doutorado dele sobre o Fanon. Ele estudou especificamente o Fanon, tanto não no mestrado não, mas no doutorado sim, estudou fora do Brasil, fez sanduíche, o caramba 4. Para discutir o pênis sem falo. Aliás, pênis sem falo é um texto do Faustino, do Davidson, com esse título, que ele discute sobre a desmasculinização do corpo do homem negro através desse lugar do pênis. A diferença entre o pênis e o falo. O homem negro tem o pênis, mas ele não tem o falo. E o falo é o lugar de poder. E a gente vai discutir com Osmundo Pinho, que é um antropólogo, eu acho que da Federal da Bahia, ou da UFBA, ou da Federal do Recôncavo. Uma das duas. E ele discute sobre homoafetividade entre homens negros, mas ele está pensando, enquanto antropólogo, ele está pensando a construção das relações homoafetivas em contexto periférico, entre homens negros dos bairros pobres de Salvador, tal. E aí ele vai pensar um pouco sobre música e essas coisas, então a gente vai usar esses autores para pensar. Eu convidei um jovem advogado, ativista do movimento negro, o Flávio Menezes, eu acho que é o sobrenome dele, para ele fazer com a gente uma roda de conversa sobre a experiência vivida do homem negro, porque ele trabalha com direito criminal e a maior parte ele é um homem negro do Capão Redondo, nascido e criado no Capão Redondo, que se torna advogado e atua, então, nas questões raciais dentro do campo jurídico e trabalha com direito criminal. E, essencialmente, o público com quem ele lida são jovens negros como ele. Então, eu queria que ele trouxesse um pouco essa experiência. Mas ele não confirmou ainda. Porém, se for rolar, vai ser semana que vem, terça-feira, a roda de conversa com ele, das 7 às 9. Mas ele não me confirmou, então não sei se vai ser possível a gente fazer. Mas, em algum momento, eu acho que seria legal trazer um homem para poder conversar também com a gente, além só de mim. Então... Até aqui tranquilo, dúvidas?
Reclamações, questionamentos, devoluções, críticas? Não? Olá. Um amigo meu? Eu tô dando aula. Oi. Oi. Ai, meu Deus, é Flávio Campos o nome dele. Bom, muito bem. Então, para a gente começar o debate, eu quero apresentar, nessa primeira aula sobre o Homem Negro, eu acho que todo mundo deve ter, em algum momento, tido contato com o livro do Fanon, Pele Negra, Máscara Branca. Eu nunca sei se é Peles Negras ou Pele Negra. E esse é um livro que é um dos clássicos do Fanon. Aqui no Brasil... Ô, filho, só... Isso, por favor. Aqui no Brasil, esses são 2 livros, O Condenados da Terra, que é um livro que não é tão conhecido do Fanon, e o Pele Negra, Máscara Branca, que é um livro super conhecido do Fanon. Eles chegam em períodos iguais, que é nos anos 70, nos anos 80, dentro da universidade, e isso tem a ver, essencialmente, com a constituição do campo das ciências humanas como um campo de produção de teoria de resistência, de teoria crítica, que é o desenho mundial, porque é logo depois do Maio de 68 na França. Então, os anos 70 vem embalado pela luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a luta pelo fim da apartheid na África do Sul, o estopim da luta, né? Ela encerra o apartheid, encerra nos anos 90, mas o estopim dela no final dos anos 60, com as lutas por libertação na América Latina, as lutas de guerrilha em Cuba, na América Latina, e também em países africanos como Angola, a luta pela libertação nacional em vários países do continente africano, o próprio movimento pan-africanista. Então, a vinda do Fanon para o Brasil, né, para essa leitura, ela vem através desses 2 materiais. Em Pele Negra, Máscara Branca, que é o trabalho dele de, se não me engano, de doutorado, é a tese dele, posso estar equivocada, mas eu acho que é isso. É a tese, sim, é a tese dele. Isso, ele está discutindo sobre o processo de constituição da experiência negra em território colonial. Porque o que ele vai discutir no livro é que, mesmo vivendo fora das Antilhas, na França, aquele corpo negro é sempre um território colonial. A própria constituição da experiência corporal negra é fortemente atravessada pela ideia de colonialidade. Então, parte das ideias que eu trago de que negro é uma categoria ocidental, moderna, inventada pelo ocidentalismo, como uma resposta ao eurocentrismo e à branquitude, vem um pouco da minha compreensão que eu faço da produção teórica do Fanon, quando ele diz que o próprio corpo negro, então, é o território colonial, e que o jogo dessa colonialidade, esse território permanentemente em disputa, o corpo negro é um território permanente em disputa pelo pensamento ocidental, só consegue se romper quando há o rompimento dos marcadores coloniais. E para o Fanon, uma parte importante dos marcadores coloniais é justamente o desejo pelo mundo branco, que se expressa no desejo pelo corpo, porque daí ele está pensando com a ideia do inconsciente. A gente falou do inconsciente, falou dos sintomas, a gente pensou o lugar do analista, a gente vem refletindo sobre, na Exudinha Batista, lá, o inconsciente tem cor, o inconsciente tem desejo. Então, o Fanon está propondo que existe um desejo social que atravessa a experiência racial de pessoas negras, que é esse desejo pela brancura. Porque o branco é o local de excelência da experiência negra. E que o próprio processo de constituição do sujeito negro é atravessado pelo desejo da brancura. Para o Fanon, não existe nenhuma pessoa negra que viva no ocidentalismo que não deseja brancura. Ou o desejo propriamente dito sexual, ou o desejo da brancura enquanto uma representação simbólica, que me parece, em última instância, ser o desejo do falo, que é o desejo de todos nós no Ocidente. Todo mundo deseja o falo. Mas, para nós, enquanto pessoas negras, o desejo pelo falo se enquadra simbolicamente no desejo pela brancura, porque o falo e a brancura, então, passam a ser simbolicamente a mesma coisa. Já que o falo é o objeto de poder e a brancura é a materialização desse poder, desejado a brancura e todas as suas possibilidades é o desejo, numa segunda instância, pelo falo. Até aqui tranquilo?
Tudo bem? Para o Fanon, libertar-se do desejo pela brancura, portanto, libertar-se do colonialismo é a única saída possível para que a gente consiga romper com o controle racial e social que o ocidentalismo coloca nos nossos corpos não brancos. E esse rompimento passa pela negação da experiência branca e a produção de uma experiência negra. Essa ideia a gente vai revisitar ela no Abdias do Nascimento, quando ele vai falar de quilombismo, por exemplo. Ele não utiliza as mesmas palavras que o Fanon, mas é essa proposta que o Abdias traz nas reflexões que ele faz sobre o quilombismo. E que, em alguma medida, também a gente vai encontrar isso na Beatriz Nascimento, que está pensando a partir da experiência afro-religiosa e as derivações dessa experiência afro-religiosa. Até aqui tranquilo, tudo bem? Certo? Se Fanon estivesse aqui entre nós, ele diria que relacionar-se com pessoas brancas em qualquer nível é a reificação dos lugares de opressão. Então, tanto do ponto de vista afetivo, do ponto de vista sexual, do ponto de vista profissional, do ponto de vista psicanalítico, do ponto de vista econômico, nós precisamos criar a única forma de romper com a colonialidade é romper efetivamente com o mundo branco e a sua forma de funcionamento. Para isso é preciso, então, que a gente seja capaz de construir outras formas e outros modos de produção de vida que não passem pelos mesmos marcadores e pelas mesmas referências éticas, estéticas e políticas do mundo branco. É desse lugar que ele se desloca para fazer as suas reflexões teóricas em Pele Negra e Máscara Branca. É um livro longo, que tem vários capítulos, inclusive tem um capítulo que eu acho que é o 5, que é chamado A Experiência Vivida do Homem Negro. Por mais que ele tente pensar um pouco sobre a experiência vivida das mulheres negras, como todo homem, a capacidade dele de compreensão sobre essa experiência é muito limitada. Então, ele olha para essa experiência feminina a partir da própria experiência dele enquanto homem. E não se trata de uma transposição, o oposto. As mulheres são iguais ou são o oposto dos homens. São processos distintos. A gente falou um pouco disso no módulo anterior sobre as mulheres negras. Mas, essencialmente, o que o Fanon vai chamar a atenção são para os processos de desconstrução da possibilidade da existência do homem negro a partir da masculinidade. A produção da existência do sujeito homem na experiência colonial é atravessada pelo marcador de gênero masculino, a partir desse lugar simbólico, psíquico e cultural que vai produzindo esse corpo tido, lido e percebido como homem. Na medida oposta, o processo de produção da masculinidade negra é justamente a ausência desses marcadores que validam uma ideia de masculinidade. Então, o adjetivo negra associado à ideia de masculinidade retira todos os elementos da própria masculinidade daquilo que é masculino e coloca num lugar neutro, que é a ideia da experiência negra. Ela é neutra porque ela é vazia em si, ela é alienada. Ela é um reflexo da experiência branca. Dúvidas? Perguntas? Comentários? Não? Ninguém? Olha lá, hein? Vocês não vão me fazer ficar falando aqui 10 mil anos, não, hein? Gente, cadê o livro do Fanon? Aqui, achei. Apesar que eu tenho uma que deixa marcada. Jaque. Eu? Licença. É sobre essa questão da masculinidade. Como é que é isso, assim, para Fanon? Porque, por exemplo, quando ele fala que há uma ausência de masculinidade, como é que isso se encaixa nessas questões do tipo eu acho que a partir da hipersexualização e de outras vertentes também, que bota o homem negro como hipermasculino, nesse sentido de força, de virilidade e tudo mais. Mas ele não é hipermasculino. Ele é hiperforte, porque a força é um atributo físico irracional, certo? Certo. Hipersexualizado, porque ele tem um falo, um pênis
também próximo daquilo que seria animalizado, porque é fora do padrão da branquitude. A constituição física, né, do pênis, pelo menos supostamente, porque isso não é uma regra, mas supostamente, do lugar aonde a branquitude naquele momento olha, é esse o lugar. E falta para ele, então, um elemento central da constituição da ideia de masculinidade, que é a... Não sei. A racionalidade. Racionalidade. O homem de Adão. Falta ao homem negro a dimensão da racionalidade. Esse um aí não foi muito bom, não. É estranho? Eu não... porque, tipo, eu não sei se talvez eu esteja me baseando nas interpretações erradas, mas é porque, pelo menos o que a gente vê, assim, no caso hoje em dia, né, de símbolo de masculinidade, na verdade, o que se reafirma é um outro rolê, né, uma coisa que está muito, na verdade, na minha cabeça, está muito baseada em força, em dominância e violência do que em racionalidade em si. Só que é uma dominação racional. Ela não é uma dominação... É a racionalidade da barbárie. Tem um texto fantástico. Eu sou adorniana, não. Deus me defenderá. Eu sou frankfurtiana, né? Então, a minha formação teórica ela foi feita com base na teoria crítica, na escola de Frankfurt. E é assim que eu conheço a Davis, inclusive porque ela também é frankfurtiana e é muito presente a presença dos teóricos de Frankfurt no pensamento da Angela Davis. Só não reconhece quem não conhece a escola de Frankfurt, porque quem conhece vê ali claramente Adorno, Horkheimer e Marcuse, essencialmente Adorno e Marcuse. E tem uma ideia que eles defendem, que está lá na dialética dialética do esclarecimento. Qual que é a ideia desse livro? Já vou passar, Ana, a palavra. No dialética do esclarecimento, o Horkheimer e o Adorno estão propondo entender quais são os processos que levam, o que supostamente seria o esclarecimento civilizatório, a partir da Revolução Francesa e com a consolidação da Revolução Industrial através do avanço da tecnologia no modo de produção, o que supostamente seria o esclarecimento que levaria à barbárie, na verdade se tornou o esclarecimento que levaria à civilização, na verdade se tornou o esclarecimento que leva para a barbárie. Por isso a ideia de dialética, né? Dessa duplicidade desses dois fenômenos que estão presentes na ideia de esclarecimento. O que eles querem dizer com isso? Que o que supostamente seria visto, a violência deixa de ser um elemento bárbaro e atrasado para ser um elemento necessário como forma de dominação social e de organização da vida coletiva. As leis, as instituições, os processos sociais são coercitivos e são violentos. Dessa forma, a violência passa a ser um objeto desejado como um instrumento importante para a consolidação civilizatória. A guerra não é o último recurso mobilizado. A guerra é o primeiro recurso mobilizado como forma de efetivação da experiência. Por que eu gosto da escola de Frankfurt? Porque eu acho que para explicar a desgraça do Ocidente, eles são ótimos. Eu acho que eles conseguem explicar, em alguma medida fazer a crítica, mas a crítica nem tanto, muito mais uma explicação do que é o Ocidente, que para fazer a crítica ao Ocidente tem figuras como Mbembe, por exemplo, que faz uma crítica fenomenal ao Ocidente. Mas se a gente não entende o funcionamento do Ocidente e, inclusive, as suas contradições, a gente tem dificuldade de entender quais são os seus desdobramentos. Então, essa violência que você diz que observa na masculinidade, ela é uma violência racionalizada. Ela não é uma violência produzida sem um planejamento ou sem uma razão que dê para ela uma forma de operação. Há dentro dela um sistema teórico, um sistema ontológico que faz com que a violência seja desejada, valorizada, aceita e requisitada. Não sei se eu consigo me fazer entender para você. Conseguiu.
Ainda vou assimilar com outras coisas, mas por enquanto sim. Obrigado. E aí é nessa ideia que a masculinidade, como lugar social, lugar público, lugar da polis, né? O mundo masculino está nesse lugar externo e que está filosoficamente associado, inclusive, na filosofia católica, no Santo Agostinho, no São Tomás de Aquino, que é a base do pensamento moderno. Eles definem que o fato... Depois as pessoas falam mal de pedagogo. Eu aprendi tudo isso na faculdade de pedagogia. O fato do... Inclusive a escola de Frankfurt, fazendo pedagogia, que eu aprendi essas coisas. O fato do órgão sexual masculino estar projetado para fora do corpo é uma construção divina, é uma elaboração divina, que o lugar social do homem é fora do ambiente doméstico, é fora do corpo, é no mundo. E o órgão sexual feminino estar projetado para dentro indica, então, que o lugar da mulher é dentro. Claro que na época da Idade Média existia o homem de fora e o homem de dentro, ou seja, não existia a categoria mulher, esse lugar mulher era um lugar fictício, quer dizer, nem existia. Isso vai passar a existir com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial. Então, existia o sujeito do mundo de fora e o sujeito do mundo de dentro, que estava recluso, restrito ao ambiente doméstico, porque a sua constituição física, eu venho falando isso há um tempo, a nossa sociedade ela é biologista. A constituição física do corpo feminino, então, impelia, empurrava, condicionava as mulheres a esse mundo interno, ao mundo da casa, ao mundo de dentro, ao mundo preservado, e as fragilidades desse mundo preservado. E aí essas questões foram contribuindo ao longo do processo histórico, da revisitação de ideias, da constituição de conceitos, de modelos sociais, de formas de funcionamento da sociedade, para a constituição dessa percepção sobre esses dois lugares. E uma das teses é a dialética do esclarecimento, do Horkheimer e do Adorno, tem 3 teses. A alemão adora tese, né? Eu sempre lembro do Marx e as teses marxistas. Mas, enfim, tem 3 teses. Uma das teses que eles vão dizer que a necessidade da valorização, a necessidade do controle das experiências naturais como forma de garantir, então, a racionalidade civilizatória. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que é entendido como um aspecto natural, ou seja, que funciona sem que tenha uma intervenção humana, precisa ser controlado, dominado e condicionado. Nesse lugar das experiências humanas e das experiências naturais, Adorno e Horkheimer vão dizer que se enquadra a experiência feminina e a experiência de povos não europeus, como os africanos, os judeus, os ciganos e as pessoas do Oriente Médio. Esses grupos, embora os negros estejam na categoria de pessoas do Oriente Médio, porque só a gente que acha que no Oriente Médio as pessoas não são negras, mas esses grupos precisam ser controlados dentro da lógica racional do mundo europeu. E, a partir daí, se dá, então, na perspectiva desses autores, o processo de dominação. Ele não é só territorial, mas ele é essencialmente cultural. Dominar territórios é impor uma doutrina cultural de produção de vida nesses territórios, passando por uma organização corporal. Esse processo de organização corporal é atravessado, então, pelas categorias sociais de gênero, de classe e de raça, que vão ser enquadramentos criados pela antropologia para justificar os processos de controle e dominação nesses novos territórios. É assim que nasce a maravilhosa, esplendorosa antropologia, como mecanismo de controle colonial. E durante muito tempo foi esse o lugar que ela ocupou, esse lugar de controle colonial, de enquadramento, de tipificação, de organização da vida cultural das sociedades dominadas. Não sei se o De Leão quer perguntar mais alguma coisa, senão vou passar para a Ana. Não, por enquanto não, obrigado. Vai, Ana. Na verdade, eu não abaixei a mão, mas eu acho que você respondeu. O que eu estava pensando é que quando o De Leão ele pergunta, né, dessa masculinidade, você fala da racionalidade, da violência pela racionalidade, a minha dúvida era se era um lugar de poder
né? Que o homem não... o homem tem esse lugar de poder, o homem branco tem esse lugar de poder, e que o homem negro não consegue ter esse poder na sociedade, né? Era essa a minha dúvida, mas acho que você explicou já bastante. Eu acho que, em alguma medida, o homem negro ele tem esse lugar de poder, mas não é o poder racional da branquitude, é o poder da violência física. Física. E é esse lugar Sim. de nocividade que a experiência do homem negro ela é colocada. Nesse lugar do... Ele precisa ser controlado, ele precisa ser dominado, exterminado, enjaulado, aniquilado, porque há nele uma dimensão irracional e de uma violência que ela não é dotada de uma racionalidade. Então, matar 1000 crianças na Síria com uma bomba, ok. Agora, roubar um posto de gasolina não é ok. São duas atitudes de violência, só que uma é dotada de toda uma estrutura racional que dá para ela um peso simbólico, e a outra é dotada de uma estrutura que aí interfere em duas coisas. A classe, porque é uma afronta à propriedade privada de alguém, então tem uma relação de classe. Na nossa sociedade só detém propriedades privadas pessoas que não são trabalhadoras, ou que são pequenos burgueses, ou que estão nos status intermediários, mas o grosso da classe trabalhadora, no máximo tem um celular como propriedade privada, ou um carro popular, no máximo também, né? Se a gente for pensar na maior parte dos trabalhadores brasileiros, que entra nesse lugar da agressão à propriedade privada, mas também de uma violência que ela não tem toda uma estrutura que justifique, toda uma narrativa que torne legítima aquela escolha violenta para uma atitude ou para uma resolução de um conflito. Ok, o governo invadir comunidades cariocas e sair matando à torta, à direita, à esquerda, alto, em cima, embaixo. Quanto a isso, é legítimo, essa violência ela é justificada porque é um combate que está sendo feito ali, na perspectiva da branquitude, mas é desnecessário, por exemplo, uma pessoa que rouba um mercado, ou que rouba um transeunte, ou que tem uma outra postura também de afronta ao patrimônio privado, que é essa ideia da propriedade privada. Eu não sei se eu consigo destacar essa diferença entre esses dois tipos de racionalidade que está na violência. Uma é uma violência racional, a outra é uma violência irracional, nessa perspectiva branca, e que determina muito esses lugares. Muito porque, a priori, se entende que o homem negro é incapaz de produzir experiências racionais. O que valida, me parece, com a teoria, a humanização da experiência racional do homem negro é o quanto mais próximo da validação do mundo branco ele tem. E aí isso inclui o parceiro ou a parceira branco ou branca. É como se assim, para as mulheres negras, o parceiro branco ou branca valida a subjetividade dela enquanto mulher. Então, a mulheridade dela é validada por essa presença branca. No caso dos homens negros, a masculinidade deles é considerada, a capacidade de ser um sujeito racional é considerada a partir da validação desse parceiro branco ou branca, ou da possibilidade de ter objetos que valorizem isso. As mulheres sentem muita experiência na vida acadêmica, os homens sentem muita experiência na vida econômica, mas esses são as referências sociais de poder dos gêneros. Então, para as mulheres, o lugar da intelectualidade é um local de disputa permanente com os homens, porque a intelectualidade é masculina, embora seja uma palavra feminina. O uso dela é masculino, então as mulheres tensionam com os homens esse mundo da intelectualidade. E as mulheres negras, por referência, tensionam também esse mundo com a branquitude. Os homens tensionam o mundo da masculinidade pelos enquadres simbólicos do elemento de poder. Porque os acadêmicos, por exemplo, eles não estão muito preocupados, os homens acadêmicos, eles não estão muito preocupados se a linguagem deles é acessível,
ou se vai ter algum tipo de mudança que eles estão fazendo. Eles estão preocupados em acumular publicação de livro, publicação de artigo, publicação de orientando. Estão preocupados em ocupar esses lugares de poder. Entanto que quando a gente vai em atividades na universidade política, tem muito mais professora e aluna do que professor e aluno. Tem muito mais. Justamente por essa disputa da intelectualidade que está no marco das relações do gênero no Ocidente. No caso dos homens, não, são os enquadres. Quantas mulheres eles são capazes de ter como parceiras, quantos carros, o salário, quantos títulos, quantas publicações, usando a universidade como parâmetro. Mas a gente pode usar isso em vários outros lugares, em vários outros espaços sociais para pensar essa ideia de masculinidade. Até aqui tudo bem? Olha a responsabilidade, hein? Ser mulher e falar sobre a experiência vivida dos homens. Diga, Sheila. Eu queria falar uma coisa. É só um comentário. O primeiro é em relação ao que você falou da questão da violência racionalizada e da, entre aspas, violência primitiva. O que eu, talvez você saiba, talvez não sei, mas eu gostaria de ouvir sua opinião, é algo que é tão simples de entender, na minha opinião, essa dualidade que existe, que assim está na cara, se a gente vê situação do mundo, desse próprio país, como que é quem rouba esse país desde que ele existe como existe, quem são essas pessoas, e aqueles afetados, geralmente, eu não estou nem dizendo a pessoa que é totalmente humilde, moradora sei lá de onde, que não tem acesso a muitas coisas, mas existem pessoas que, de um grupo de negros, pretos, enfim, que são diretamente afetados por isso, apesar de às vezes ter um pouco de dinheiro, mas como essas pessoas não enxergam esse tipo de coisa para se mobilizarem para quebrar essas estruturas? Ponto 1, eu não consigo entender, talvez você possa me dar um feedback em relação a isso. E ponto 2, em relação a esses componentes que o homem negro, no caso que você está colocando aí, para ele chegar a esse patamar do branco, você tem que conseguir algumas coisas que seja mulher, mas a questão é financeiro e poder. Teve uma série até nova que está na Amazon Prime, que se chama Underground Railroad, que fala sobre o século XIX nos Estados Unidos, quando tinha um pessoal do sul que era escravo e o povo do norte não, que mostra exatamente esse modus operandi da branquitude, como você fala, em todos os sentidos, que você vê claro como esse modus operandi é até hoje, aquele que eles tiram como a pessoa, o preto de alma branca, vou dizer, são os que eles dão uma chance, mas com alguma coisa por trás, porque eles querem se aproveitar, e mostram um cara também que ele tem um negócio de uma fazenda, ele controla um grupo de negros, e aí para ele quer passar recibo para branco, que ele é tão capaz quanto aqueles brancos lá do século XIX, e por fim arrumam um rolo e matam um cara, mas mostra direitinho esse modus operandi que você está falando da questão do homem negro, absurdamente, mostra direitinho. O seu primeiro ponto, eu vou fazer uma coisa que quase nunca faço, mas eu vou convidar o Kant para a conversa. Porque eu acho que tem uma coisa no pensamento kantiano, na verdade eu queria convidar a Davis, porque a Davis convida o Kant. Eu estou tentando lembrar se está fácil o texto onde ela cita essa passagem que eu queria usar. Qual que é para mim, a grande merda do Ocidente, e aí que o negócio ficou louco e eles não conseguiram dar conta, é que Kant dizia que a liberdade é algo que o sujeito vivencia, experiencia de forma... Está me faltando a palavra, mas é como se fosse uma coisa externa ao sujeito, que é construída a partir do processo da racionalidade, e que o sujeito, ao ser racional, ao produzir racionalidade, o indivíduo, no caso de Kant, né, ele acessa esse lugar da liberdade. A liberdade, ela não é um lugar fixo, físico, é um lugar metafísico, está para além da experiência corporal, e que a razão é o instrumento pelo qual os homens, sujeitos dotados da razão, alcançam esse lugar da liberdade. É como se ela fosse um lugar para onde só o pensamento racional é capaz de deslocar o sujeito. Essa é a base do indivíduo moderno, a racionalidade como esse lugar de constatação da liberdade. A tese central da Angela Davis, na tese dela de doutorado, e que depois ela aprofunda quando vai dar aula na Califórnia, é que
Se na experiência branca europeia a razão é um lugar que se acessa através da racionalidade, na experiência negra norte-americana a razão é algo que se acessa de forma física. Porque, a liberdade é algo que se acessa de forma física, porque a liberdade não é um lugar para onde se transita, mas sim a condição de vida do sujeito negro. A ausência da liberdade é o que é a ontologia, a constituição desse sujeito negro. Então, por princípio filosófico, pensando com Kant, o sujeito negro nem gente é. Hegel falava isso também. O Hegel fala isso também. Eles têm a mesma linha de pensamento. Então, não é possível acessar esse lugar da liberdade, porque a liberdade não é um lugar que se acessa, ela é uma experiência vivida, ela é uma experiência real que o sujeito vivencia. Esse é um ponto importante. O que os teóricos críticos vão depois dizer é que, num texto fantástico chamado Teoria Tradicional versus Teoria Crítica, é que a maior ilusão do Ocidente é achar que essa metaprojeção, que ela é externa, não volta num processo tese e antitese para a experiência do sujeito, porque esse lugar suposto metafísico de uma liberdade alcançada pela razão, ao invés dela ser um espaço de trânsito que o sujeito alcança racionalizando as teorias do Ocidente, é um lugar alienado do sujeito, porque ela é criada de forma abstrata, ela não é criada na experiência vivida. A liberdade, que é a constituição essencial do sujeito ocidental, ela não é produzida a partir daquilo que o sujeito faz, mas a partir daquilo que ele pensa. E essa separação entre o pensar e o fazer leva a um profundo processo de alienação, que é o que eles vão chamar de semi-formação, que é o sujeito, ele acessa o conhecimento ilustrado, ele acessa a cultura, ele sabe de música, química, física, história, matemática, porém, ele não consegue vivenciar na tua experiência corporal, na sua própria experiência corporal, que é onde se dá, de fato, a formação do sujeito, esse conhecimento, e ele mantém com o conhecimento uma relação distante. E essa relação distante ela é vivenciada dentro de um processo de alienação, que é a inversão da própria realidade. Ou seja, a pessoa vivencia a realidade, mas não toma parte da realidade, porque a realidade só pode ser alcançada através desse lugar metafísico, dessa transposição racional. Só que a racionalidade da nossa sociedade não é uma racionalidade funcional, ela é uma semi-racionalidade, ela nunca termina o seu ciclo, ela para na metade. E é isso que eles vão chamar de semi-formação ou de pseudo-formação, e que está no jogo da produção das identidades, por exemplo, no Ocidente. São identidades criadas de fora para dentro, são modelos sociais impostos para o sujeito, porque ele tem que acessar aquele lugar, ele precisa criar mecanismos, acessar mecanismos, a marca do carro, a marca do shampoo, a marca da calcinha, a marca do absorvente, a marca do batom, o quadro que ele vai ver, a comida que ele come, para que ele consiga acessar aquela identidade. Só que essa identidade nunca vai falar de fato de quem ele é, porque ela é uma identidade que é feita de fora para dentro. E é toda essa volta para dizer que, por isso que para as pessoas brancas é muito difícil conseguir acessar a compreensão da experiência racial negra, porque elas vivem num mundo, inclusive, alienado da sua própria racialidade. Então, elas vivem num mundo fictício, inventado, que não é real, aonde o fator essencial da sua constituição, que é a sua racialidade branca, nunca é pensada, acessada ou refletida. É como se pessoas brancas, pessoas ricas, a burguesia, as grandes pessoas ricas vivessem num mundo de faz de conta, que não existe, que não é real. Não que nós, pessoas negras ou pessoas pobres, também não estejamos inseridos nesse mesmo mundo. A única diferença é que para nós é intencional. É intencionalmente forjado um mundo irreal, para que a gente vive sempre nessa expectativa de cumprir esse lugar. Para as pessoas brancas, esse mundo irreal ele é ontológico. O que eu quero dizer, em linhas gerais, é que nós temos mais chances, enquanto pessoas não brancas, de conseguir produzir saídas coletivas do que as pessoas brancas, porque nós somos forçados à alienação. Pessoas brancas vivem a alienação. Eles são ontologicamente alienação. Nós somos forçados a um mecanismo de alienação, porque o tempo todo a gente é convocado a
validar identidades, verificar identidades, conformar identidades, questionar identidades. Pessoas brancas vivem suas vidas alienadas, não todas, mas a grande maioria delas, num mundo criado por elas, num mundo ilusório, criado e usufruído por elas, com a desculpa de nos controlar. Esse mundo é criado para nos controlar. Isso é o que o Marcuse chama de cultura afirmativa. Para nos controlar, mas acaba controlando quem os cria. Escrever onde que essa tese ela é desenvolvida de uma forma muito legal, naquele livro, que é um livrinho que a gente lê na escola, O Médico e o Monstro. O médico, ao criar um monstro, também se torna um monstro, porque precisa ferir os seus princípios e os seus valores para poder criar. Então, não tem uma separação entre criador e criatura. Criador e criatura passam a ser a mesma pessoa. É uma história de romance do século XIX, XVIII, na Europa, mas que, como os romances escritos entre o século XVII, XVIII e XIX na Europa, principalmente XVII e XVIII, ajudam muito, porque são romances críticos a entender o mecanismo de da sociedade europeia. E se a gente quer entender o funcionamento da sociedade ocidental, a gente precisa entender o funcionamento da sociedade europeia naquele período, porque isso ajuda a gente a entender os desdobramentos que a gente vive nos dias de hoje. É tipo Bolsonaro e Bolsonaro. Não tem mais separação entre as duas coisas, né? É tipo a tiazinha gente boa que tinha aqui, que agora tem uma pessoa nefasta, igual o Bolsonaro. Mas é verdade isso que você está falando, e muita coisa foi produzida aqui, enfim, na França, e quando você vive, se aprofunda, é uma questão de se aprofundar realmente, você enxerga 100%, e igual você falou, eles não enxergam, são discussões, e aí, por conta de qualificação que eles possuem, né, eles ainda são super arrogantes, e se você não se impõe, não sabe do que você está falando, porque eles pensam, né, vem do, sei lá de onde, do buraco aí, eles não querem te respeitar, mas isso que você está falando você tem que estar sempre se impondo, porque as pessoas aqui, aí é uma questão de ignorância, o branco, o preto, não precisa nem se dizer uma maioria, né, tirando as exceções das exceções, mas aqui a arrogância dessa galera é absurda, é absurda, eles vivem num mundo criado por eles, que eles enxergam aquilo. Hoje em dia tem muita discussão, o pessoal que bate de frente, aí eles começam, como diz o povo aí, com mimimi, agora a gente não pode falar mais nada. A questão é que nós não queremos ouvir, não vamos ouvir, essa é a questão. E eles não se conformam, o negócio é o que você está falando, é realidade, é realidade. Não, mas aqui também não é diferente aqui no Brasil. Se a gente for pensar em vários espaços, em vários lugares, não só na academia, na própria psicanálise, não é diferente. Eu já vou te passar, Diego, a palavra, mas em algum lugar aí tem como levantar a mão. Deixa eu ver onde que é. Tem uma carinha que se chama reação, talvez, em português, do lado direito, e aí se você apertar lá, tem embaixo um negócio de levantar a mão, não sei. Mas eu já vou te passar a palavra. Isso não é diferente no Brasil, não é diferente nos diversos espaços sociais que a gente vive no Brasil, em todos os lugares, em todos os âmbitos, em todos os quesitos. A crise ela é estética, e a estética enquanto uma dimensão política. Essa necessidade de validar o tempo todo as coisas, né? O que a gente sabe, o que a gente fala, o que a gente diz, é tudo muito... A gente é obrigado a ter que conhecer o mundo deles. Quando eu entrei no doutorado, eu não sabia nada. Você falou tudo. Você falou tudo. É o que eu falo, eu conheço vocês muito bem, vocês não me conhecem, aí acaba a discussão, eu conheço muito bem vocês brancos, vocês não nos conhecem, né? O que vocês falam são fantasia. E é verdade, a arrogância, desculpa, pode falar. Não, eu acho que o desafio, por exemplo, para mim, como professora, no DIGEG, o meu desafio, e também como psicanalista, é fazer as pessoas negras entenderem que tudo aquilo que os brancos disseram sobre nós, nada disso é verdade. Que a gente vai ter que criar outros mecanismos de produção de identidade que não seja mediado pelo mundo branco. Nada do que eles dizem sobre nós pode ser verdade. Nada. Não existe um único branco que tenha a capacidade de dizer alguma coisa sobre a nossa experiência que, de fato, fale da nossa experiência. Já vou passar para o Diego e depois para a Luciana. Mas só para eu concluir meu raciocínio. Quando eu entrei no doutorado, eu não sabia nada de antropologia. Nem sei o que eu fazia na antropologia, mas, enfim, estava eu lá. E aí tinha uma disciplina que era seminário especial em antropologia para os alunos cotistas do programa. Porque, enfim, aquele discurso branco meritocrático que os alunos negros indígenas tinham muita dificuldade teórica com a academia, porque é outra linguagem, uma papagaiada. E todo aluno cotista era obrigado a fazer, e eu entrei no programa de ações afirmativas, né, no doutorado.
E era um pé no saco, porque eu tinha que ficar lendo aqueles caras, Levi-Strauss, ai, tem um cara que eu não suporto ele, meu Deus, eu tenho vontade de dar 3 tapas na cara dele, ele tá vivo ainda. Eu não gosto tanto do nome dele que eu esqueci. Aí tinha que ler Derrida, umas papagaios, uns brancos francês cretino, que a gente tinha que ficar lendo. E aí eu lembro de uma aula que a gente estava discutindo sobre os clássicos. Por quê? Eu perguntei, por que a gente tinha que ler aquelas pessoas? Ah, porque eles são clássicos. Tá, mas quem falou que o Levi-Strauss é um clássico? De que momento da história da antropologia reuniu os antropólogos tudo no Brasil e falou assim, vamos votar os clássicos, votamos no Levi-Strauss. Ah, o Levi-Strauss é um clássico porque todo mundo lê. Eu falei, mas todo mundo quem? Quem são as pessoas que leem Levi-Strauss na universidade? Isso no meio da aula, eu e o professor. Aí ele falou assim, as pessoas que estão na universidade. Eu falei, quem são as pessoas que estão na universidade? É branca, é preta, é indígena, é rica, é pobre? Ah, a maioria das pessoas na antropologia são homens brancos ricos. Eu falei, então quer dizer que um bando de homem branco rico se reuniu entre si para escolher um outro homem branco rico para dizer que aquele outro homem branco rico era o clássico que tinha que ser referendado na antropologia. Ah, ele falou assim, eu nunca tinha pensado nesse termo, mas é mais ou menos isso. Narcisismo, né? Eu falei para ele, isso é política de boa vizinhança do café pequeno, vamos aqui se reunir e se proteger, ou isso é escolha de clássico? Porque clássico para mim é Lélia Gonzalez, que inclusive é antropóloga, que inclusive é brasileira e que está pensando nas questões do Brasil muito mais do que o Levi-Strauss. Claro, o Levi-Strauss ele tem uma importância, que eu não sei qual é, mas ele tem uma importância. Assim como o Marx, a Simone de Beauvoir, o Lacan, o Freud. O que não dá é para privilegiar essas narrativas como as únicas narrativas possíveis e exigir que pessoas não brancas, para que sejam valorizadas e reconhecidas na sua prática profissional acadêmica, por exemplo, dominem essa linguagem como a única linguagem possível. Ah, você até pode botar Fanon no teu trabalho, desde que você coloque, sei lá, o Foucault ou o Freud. Não, eu quero discutir psicanálise só com o Fanon. Eu não quero discutir psicanálise com o Freud. O Fanon já leu o Freud. Por que eu tenho que ler o Freud de novo? Vamos pensar, Freud, a partir de Fanon, é um pouco desse debate que, numa outra linguagem, o Fanon está propondo quando ele diz sobre a descolonização. A gente precisa tirar esses mecanismos internos para conseguir produzir outras formas de conhecimento, portanto de experiência, portanto de racionalidade, que não seja só a branca ou ofertada pela branquitude. Fala, Diego. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Eu estou começando agora, então pode não ser muito bem elaborada a minha pergunta. Mas eu tive que elaborar um relatório há pouco tempo, e eu fui apresentado a um debate da teoria crítica da década de 90, entre Taylor, Honneth e a Nancy Fraser. E assim, me chamou a atenção, principalmente uma coisa que o Honneth fala sobre a questão da constituição das identidades, e a questão que eles recuperam Hegel, né, e a questão do reconhecimento, e para falar sobre o reconhecimento negado, né, ou a denegação do reconhecimento, e como isso produz no indivíduo, o qual tem o reconhecimento denegado, um auto-ódio, né? Uma imagem de si que ela é uma imagem deturpada, né? Como a Nancy Fraser vai falar. Assim, a minha pesquisa, ela vai mais para o lado do rap, né? Que é um tema que eu estudo na minha monografia, e eu vou acompanhando as narrativas, né, sobretudo do rap, que é particularmente, assim, majoritariamente de homens negros, e é recorrente essa visão, ao mesmo tempo que tem uma afirmação, né, de positiva, mas também há um auto-ódio, uma coisa destrutiva. Queria saber como que a professora vê isso.
Então, eu achei bastante interessante a questão que você trouxe, porque essa é uma das questões que o Fanon se dedica muito quando ele vai pensar sobre a experiência do homem negro, porque ele entende que o próprio processo da colonização, e aí é um pouco isso, assim, eu vou voltar umas casas antes de eu chegar no Fanon, para eu conseguir fazer uma diferenciação que eu acho que ela é importante. Quando a gente vai pensar sobre a experiência do Ocidente, e a gente quer entender sobre o Ocidente, eu penso que existem autores brancos, europeus e norte-americanos, que vão nos ajudar a fazer esse exercício, porque eles já fizeram esse exercício, de pensar esses lugares. Quando a gente vai pensar sobre a experiência colonial, sobre a experiência afrodiaspórica, eu prefiro que a gente use autores negros, autores afrodiaspóricos, porque eles estão pensando sobre isso. Eu sempre acho que é um risco a gente fazer a transposição teórica. Então, para falar sobre experiência do homem negro, usar o Foucault, por exemplo, sendo que a gente pode usar o Mbembe, que está falando sobre isso. Ele está mais próximo e ele vai trazer para a gente uma possibilidade de compreensão muito mais assertiva. Então, esse eu acho que é um cuidado teórico que a gente sempre tem que ter. Se a gente quer pensar gênero, a gente vai ler as feministas, porque são elas que estão discutindo sobre gênero. Mas se a gente quer pensar sobre identidade trans, a gente vai ler as intelectuais trans que estão pensando sobre isso. Porque a academia, o pensamento branco, nos força a negar a nossa própria intelectualidade para valorizar a intelectualidade deles. Então, eu lembro sempre que nas minhas incursões, enquanto eu fazia aula, eu acho que os professores de doutorado me odiavam, mas no meu período de formação teórica obrigatória nas aulas, eu sempre fazia esse debate. Por que para discutir sobre experiência racial no Brasil, eu não posso ler antropólogos indígenas e antropólogos negros que estão pensando sobre isso, e eu tenho que ler, sei lá quem, esses caras aí francês que o povo gosta tudo. Por que eu tenho que ler esses caras? E eu não posso ler o que as pessoas aqui estão falando? É possível que só eles são seres iluminados pela deusa da antropologia e a galera aqui no Brasil não seja. Tudo bem, mas aqui no Brasil as pessoas leem esses caras para produzir teoria aqui. Perfeito. Eu vou ler quem está discutindo com ele aqui no Brasil, é isso que me interessa. Então, acho que esse cuidado, esse exercício, a gente precisa sempre estar ativo nele. Deixa eu ver quem está falando disso na minha perspectiva. Eu acho que esse é um dos passos para cumprir a decolonização. Mas, voltando para a sua pergunta, uma das questões, então, que o Fanon vai dizer é que o processo de decolonização do corpo colonial, desse sujeito forjado na colonialidade, passa por entender quais são os processos de produção de pensamento, pela produção de uma racionalidade nossa, que aí não é uma cópia, um desdobramento da racionalidade branco-burguesa colonial, mas é, a partir dos nossos marcadores e referências, como a gente consegue produzir formas de romper com a colonização e com todas as estruturas psíquicas que a colonização introjetou no nosso funcionamento, na nossa estrutura psíquica, em quem nós somos. Eu até separei um pedacinho do livro, é um parágrafo pequenininho, que ele fala sobre isso. Ele diz assim: toda experiência, sobretudo quando ela se revela infecunda, deve entrar na composição do real e, por esse meio, ocupar um lugar na reestruturação desse real. O que ele quer dizer com isso? A experiência racial, ela é atravessada por essas invenções fictícias da branquitude, que determinam os lugares e a construção das identidades, do que é ser um homem negro, do que é ser uma mulher negra, do que é ser uma pessoa gay, do que é ser um cigano. Isso é reforçado através da mídia, dos filmes, da cultura, das fantasias culturais que se cria em torno dessas figuras não hegemônicas. Eu estava vendo o episódio do House e o menino era cigano, e aí alguém fez um comentário tipo de alguma narrativa de filme que se vê no mundo cigano, se ele ia sequestrar a noiva, alguma coisa nesse sentido. E aí o menino diz assim: não, isso é só coisa de filme. Então, é uma coisa de uma série, mas que me lembrou agora esse lugar de coisas que são criadas, estereótipos que são criados, identidades que são forjadas a partir de uma narrativa cultural que afirma o lugar de superioridade da burguesia e da branquitude. Essa é uma coisa.
Então, é disso que ele está dizendo. Se a gente quer modificar essa estrutura, a gente precisa pensar como se dá de fato a vida real, ou a vida vivida, como a vida acontece, independente desses marcadores de controle da experiência. Isto quer dizer que, com suas taras, seus fracassos, seus vícios, a família europeia patriarcal, em relação estreita com a sociedade que conhecemos, produz cerca de 3/10 de neuróticos, ou seja, a forma de funcionamento da sociedade europeia enlouquece as pessoas. Cria sujeitos violentos, cria sujeitos socialmente inaptos, cria pessoas com a estrutura psíquica comprometida. Elas já crescem numa experiência social que compromete o funcionamento delas. Ele está falando das pessoas brancas. Trata-se, apoiando-se em dados psicanalíticos, sociológicos e políticos, de edificar um novo meio familiar suscetível de diminuir ou mesmo eliminar detritos no sentido antissocial do termo. O que ele está dizendo com isso? A gente precisa criar outras formas de socialização que não sejam instituídas nesses marcadores de enlouquecimento coletivo que a experiência colonial produz nos corpos colonizados. E, para isso, a gente precisa, então, construir outras referências, porque essas que estão dadas, elas não servem. Não dá para o grande desejo da comunidade negra ser dirigir um Audi, viajar para a Europa e ser capa da Marie Claire. Porque esses são os valores do mundo branco. Os valores do mundo branco levou o mundo à catástrofe. O que a gente pode produzir que não seja esse lugar colonial? Mas para que a gente consiga entender esse não lugar colonial, é preciso que a gente consiga ter um alto processo de conhecimento e de autocrítica permanente. Para o Fanon e para mim, a psicanálise pode ser essa ferramenta, desde que a gente possibilite que o sujeito em análise produza uma identidade a partir de si, não a partir das referências sociais. Os lugares sociais podem ser espaços de diálogo, mas não de afirmação dessa identidade. Não dá para ter um projeto de homem negro e eu impor esse projeto de homem negro para o homem negro com quem eu trabalho na clínica. Então, o meu papel como psicanalista é entender quais são os mecanismos sociais que produzem essa subjetividade masculina para que eu possa problematizar com esse sujeito esses lugares e ele possa construir os seus próprios lugares. E esses lugares que ele vai construir vão servir de referência para outras pessoas com quem ele vai transitar na vida dele. Eu acho que a psicanálise ela pode ser esse processo, ela pode ser esse lugar de potencializar esse processo, porque ele é individual, de fato, mas também é coletivo. Por isso que o movimento social é importante. Só que o movimento social é um movimento social, a clínica é a clínica, são coisas separadas, elas não podem serem confundidas. Vamos fazer uma grande sessão de psicanálise aqui no ato. Não, não dá. E também não vamos transformar a psicanálise no ato, porque não é um palanque. Eu acho que são esses os cuidados. Mas diga, Luciana. Eu não sei nem se eu consigo perguntar, porque fica essa turbulência toda. Primeiro, eu estava com saudade já, que há muito tempo que eu já não estava aqui conseguindo organizar e eu sinto falta dessa sua energia e de ficar aqui com a cabeça revirando para poder, até para formular uma pergunta. Então, eu estava pensando aqui sobre isso que você falou da invenção fictícia da branquitude. E seria a criação, né, tentando um pouco se aproximar do que eu estou começando a entender sobre essas invenções. A criação das categorias de identidade, que aí entra, né, as categorias de gênero, as categorias que começam a nos separar, né, e nos categorizar enquanto classificações mesmo, né? Assim, eu nasci e estou aqui na vida, mas já tem pronto, e aí isso seria invenção, já tem pronto construções que vão me encaixar, por o fato de eu ter nascido com vagina, vão me encaixar em um construto de gênero com características tidas e inventadas como femininas. Aí eu vou, isso seria um exemplo dessa invenção, que aí eu vou ser essa pessoa que eu não sei quem eu sou, mas só que o mundo já disse para mim que eu tenho uma vagina, então eu vou ser isso. Uhum. Nesse caso, seria esse marcador de
né, do gênero. Então, isso é uma invenção, isso seria uma invenção. E trazendo isso para a leitura da psicanálise com o racismo junto, aí nascendo nesse mundo de merda, assim, né, com tudo já aí, também já nasce com toda essa violência colocada sem antes mesmo a gente ter essa experiência do que já tem pronto, né? Já teria pronto isso, né? Se eu nasci, né? Para falar de mim, né? Eu, né? Considerada mulher parda, né? Assim, né? Nesse processo que até eu estou me entendendo nesse lugar que é um pouco meio sem lugar, assim, de que eu, né, não consigo, assim, né, não sou uma mulher, né, preta, retinta e que tem um outro lugar, né, tô nesse meio, em alguns lugares eu sou tida como uma mulher negra, outros eu passo como, ali circulo por outros espaços, né, sou lida de uma outra forma, né, e pelo mundo branco, né, por eu ter na pele mais clara, isso tem todos essas leituras que eu sinto isso na experiência, né, como eu sou nascida na família preta, mas sou filha de um casal preto e branco, mas eu sinto essa experiência, nem em todos os lugares eu sou vista e olhada da mesma forma, dependendo por onde circulo. Se eu estou na PUC, eu sou preta, mas se eu estou na minha família, por exemplo, eu sou mais branca que tem. Então, são essas experiências que eu vivo. Só que esse mundo já traz para mim, e é até difícil eu conseguir me localizar, eu que tenho que buscar, e aí é psicanálise, assim, eu que tenho que me buscar nesse mundo, que é um pouco esse lugar do meio de viver, né? E aí, na análise, eu com toda e aí com toda a teoria, né? Que é isso aí que a gente está vendo, o processo de análise vai me levar a, vamos embora cuidar dessa bagunça aí que você está vivendo é isso que tem, não dá para fazer diferente, não. Você que vai fazer diferente com a sua história. Então, vamos mas eu preciso de ter essa leitura, né? Porque aí com isso que eu consigo nomear, saber que tem essas invenções, que tem essa história fictícia toda, porque eu só vou conseguir ser divertida de tudo isso se eu conhecer. A ideia que o Fanon assevera, o que o Fanon está propondo, e aí ele está falando dos movimentos políticos, dos espaços políticos de atuação coletiva, que é preciso mobilizar o sujeito negro para que ele entenda a sua experiência. O Fanon tem uma coisa caótica, triste, sofrida, que ele diz que a experiência negra é um eterno devir, ou seja, ela nunca se concretiza. A estrutura racial da sociedade ocidental impossibilita a efetivação da experiência negra. É sempre algo pela metade, é sempre algo pseudo. É uma pseudo-experiência, porque a racialidade tira e impede que a gente viva a vida de forma plena. Essa é a tristeza fanoniana, assim. Acho que o que tem de mais triste no escrito dele é isso, ó. Acabou, ou muda o sistema social, ou muda o marco da colonização, ou muda a forma como o Ocidente funciona, ou dentro dessa estrutura social e racial, é impossível a satisfação negra. Nós nunca seremos sujeitos satisfeitos, plenos, gozantes, porque a estrutura não vai nos permitir isso. Por isso que ele, inclusive, vai para a luta política, porque ele entende que é nesse lugar do espaço político e coletivo que essa mudança vai vir. Mas isso tem que vir atrelado também a uma autodescoberta do sujeito, sobre a sua própria essência, sobre a sua própria identidade, que não pode ser essa identidade mediada pelo mundo ocidental, portanto branco. Não pode ser essa identidade imposta sobre uma experiência racial. Experiência essa sucateada, porque a gente não sabe a completude da nossa experiência racial, a gente não sabe de onde a gente veio. Se a gente veio de Angola, do Benin, do Togo, da Nigéria, da África do Sul, de Moçambique, de Gana. Faz um DNA, dá para saber. Dá para saber que o DNA dá para saber. Dá para saber, mas eu tenho dúvidas, porque quem mapeia o DNA são os europeus. Então eu tenho minhas dúvidas. Não, mas eu acho que dá para ter uma noção, sim. Dá para ter sim, uma noção. Eu tenho medo. Todo mundo é europeu? Não, eu fiz o DNA.
e se eu colocar o meu, eu pensei da mesma maneira, eu falei assim, eu quero ver o que eles vão mandar, dependendo, porque assim, eu tenho um nome totalmente misturado, enfim, saiu do meu endereço daqui, vamos ver. 1% do PEU? Hã? Não saiu Oi? nenhum por cento do PEU? Saiu a Constituição completa brasileira, eu consegui mapear todas as etnias africanas que eu tenho, dos lugares que vêm, consegui mapear a minha etnia indígena e europeia que tem, é desse povo português, por conta de estupro, porque na minha família não tem branco até a minha geração, então foi por conta de estupro mesmo, você tá entendendo? Mas... Eu não sei, não. Não, faz, eu fico desconfiada. não, Assim, faz que é interessante, sim. Eles mapeiam bem, não sai todo mundo europeu, não. Eu não tenho nada, assim, sei lá, esse povo que fala, sei lá de onde. O meu que saiu é o que eu ouvia da história que o meu pai, minha avó falava por cima, do que eles sabiam, por parte da minha mãe, e bate, fala assim, é toda aquela bagunça do Brasil, porque senão seria falar, se fosse uma mídia, falar, tem alemão, ou sei lá, holandês, ou, por exemplo, o pessoal dos Estados Unidos, que eles têm uma outra composição de negros, mas aí o povo é inglês, é irlandês, enfim, é mais do norte da Europa. O meu deu aquilo que o Brasil é de 500 anos, o povo... que é esse povo que é esses europeus meio que era árabe na época, Yorubá, Bantu e indígenas da Sul-América. Eles marcaram direitinho. Eu acho que é confiável, sim. Eu acho que sim. Não sei. Tenho confiança dos brancos. Mas, então, a nossa experiência é uma experiência deturpada, ela não é uma experiência plena. Ela é atravessada, mesmo a nossa memória, a nossa história social enquanto povo negro, por diversos recortes, que não nos permite ter um total contorno dessa produção de experiência. E então a construção dessa identidade, ela precisa ser atravessada por outros marcadores, e que nem tem, eu acho, uma fórmula única. Muito pelo contrário, ela fala de como, isso que você mesma disse, Lu, como o sujeito em análise consegue elaborar as questões que o atravessam a partir daquilo que ele tem como elemento. E esse jogo entre esses diversos lugares e diversos marcadores para a construção dessa identidade. E aí eu acho que é um processo complexo, que ele não é um processo simples, porque são muitas camadas construídas e preconcebidas para serem elaboradas e advertidas na experiência do próprio sujeito. Não sei se eu te respondi. Sim, sim. Bom, assim, que caminhos, né, isso dentro da psicanálise para poder fazer com que realmente, acho que tem... Eu acho que essa psicanálise que vai possibilitar para o sujeito esse lugar, essa construção crítica da sua própria existência, que para mim ela vai para além desse lugar branco ou negro, homem ou mulher, é a própria existência, a própria constituição do sujeito, embora determinado por esses marcadores biológicos. Essa é uma psicanálise que ela exige muito do psicanalista. É exatamente isso, assim, né? Como você falou que a sua aposta, assim, na psicanálise, ver como esse autoprocesso, né, descolonial, e esse é um caminho, eu fico pensando que isso realmente depende também de como é que esse psicanalista vai lidar, assim, eu faço, né, há 10 anos e eu... No meu processo, só a partir de quando eu entrei aqui, comecei a questionar um monte de coisas que eu pude também trocar de psicanalista e ver que não passava de algumas interpretações que não chegavam, assim, por exemplo, nesse meu não lugar, que era um incômodo para mim em muitos momentos, né? Isso... eu não sabia ainda o que era isso, e hoje eu já sei, mas não foi na análise, por exemplo, que eu consegui conhecer isso, né? Mas eu acho que, pensando na experiência vivida do analisando, nem tudo vem no divã. Muitas coisas vêm em outros momentos. A análise, ela coloca o nosso inconsciente num exercício permanente de autorreflexão. A análise ela não se encerra no divã. Quando você levanta e vai embora, infelizmente, as coisas não ficam ali naquele lugar deitado, elas vão com você para esse caminho. E os diversos espaços que você vai transitar, as experiências, as percepções, elas vão ajudar no processo da análise. Porém, se o analisando leva para a sessão essas questões
pré-elaboradas fora do divã, para o exercício teórico da elaboração no divã, e o psicanalista não tem nem respaldo técnico, nem teórico, nem predisposição para essa reflexão, a coisa morre ali. Ela deixa de ser uma potência que pode desbravar caminhos antes nunca frequentados, lugares do inconsciente antes nunca pensados, e fica restrito àquela conformação. Ah, se não está dentro da conformação, então eu não me serve enquanto analista. Tudo aquilo que vem para o divã precisa ser pensado. E numa sociedade racialmente constituída como a nossa, a experiência, uma sociedade patriarcal e racista, a experiência de raça e de gênero é central na constituição dos sujeitos. É determinante. É determinante. Ela só não é central, não é só apenas central, como ela é determinante na constituição do sujeito. Então, como é que eu, analista, vou desconsiderar isso na escuta do meu analisando? Eu não posso. Eu preciso entender esse lugar que ele fala. E não é só a ver com a minha experiência de mulher negra, mas é uma coisa que eu insisto sistematicamente aqui, né? É, sobretudo, a minha competência técnica para fazer o que eu faço. Para estar ali naquele lugar me dispondo a fazer o que eu faço, que não pode estar restrita à minha experiência individual, porque a minha experiência individual é limitada à minha experiência. Ela pode ser semelhante à sua, à da Sheila, à do Diego em alguns pontos, mas ela não pode servir como modelo ou como base teórica para a tua experiência. E eu acho, inclusive, que é um equívoco olhar a prática psicanalítica por esse lugar, da experiência como fundante, por um fazer psicanalítico racializado. É um equívoco e que pode custar a saúde mental de alguém, no caso da pessoa em análise, né? E acho que é permanente, também não se encerra com uma formação. Vocês não vão encerrar isso no curso da Ionene, infelizmente, ou felizmente, vocês vão ter que seguir se perguntando sobre isso, cavucando sobre isso, revendo isso, enquanto vocês estiverem ocupando esse lugar de psicanalista, ou enquanto vocês desejarem, porque não vai se encerrar aqui. Mais alguma dúvida, perguntas, críticas, sugestões, reclamações, angústias, devaneios? Quero achar uma citação aqui para a gente poder... Achei. Encerrar. Não? Todo mundo vivo? Muito bem, senhoras e senhores. A ideia, então, é que hoje a gente tivesse um contato um pouco maior com os pensamentos do Fanon, porque mesmo o Osmundo, mesmo o Davidson, eles estão, em alguma medida, e o Henrique, pensando com o Fanon, as suas questões, né? O Henrique vai falar de paternidade, o Osmundo de homossexualidade, o Davidson vai falar dessa sexualização do corpo negro, mas eles estão ali com o Fanon pensando. No Peles Negras, Máscara Branca, não, é Pele Negra, Máscaras Brancas. Pronto, peguei o título da capa do livro. Tem um capítulo, que é o capítulo 5, que chama Experiência Vivida do Homem Negro. Eu acho que é o capítulo mais triste do livro, porque eu sempre tenho a sensação que ele está falando da experiência dele mesmo, né? De como ele percebia sendo um homem negro vivendo na França. E na produção intelectual de autores e autoras negros e negras, é muito curioso isso, e eu nunca consegui achar uma resposta que me desse uma satisfação em relação a essa curiosidade. Mas é muito curioso porque, para esses autores, todos esses autores, olha, de Angela Davis, passando por Malcolm X, passando por Grada Quilomba, Beatriz Nascimento, Paul Gilroy, passando por todos os intelectuais, Nilma Lino Gomes, Kabengele Munanga, Muniz Sodré, quem mais? Patrícia Hill Collins, Bell Hooks, passando por essa galera toda. A questão da experiência corporal, ela é central para a compreensão da produção da experiência negra. Nenhum deles consegue pensar sobre o que é ser um sujeito negro nesse mundo colonizado sem que se pense a produção da experiência corporal. E quando eu falo da produção da experiência corporal, eu estou falando da constituição física do corpo e daquilo que o corpo negro faz, e das coisas que esse corpo
potencializa no mundo, enquanto o esquema é corporal mesmo, falar, dançar, gesticular a mão, o cabelo, a vestimenta, a religiosidade, o canto, as experiências culturais. Todos esses fazeres corporais, o corpo é uma categoria muito importante na produção intelectual negra diaspórica. E eu penso, e não consigo achar um porquê que isso é tão presente na produção desses autores. Mas, de todo modo, isso é fundamental para a compreensão que esses autores têm sobre a experiência negra. Todos eles, a questão do corpo ela vai aparecer de uma forma muito central na compreensão que eles fazem. Nesse capítulo, a experiência vivida do homem negro, então o Fanon está falando sobre como é ser um homem de cor, nos termos dele, no livro, na sociedade francesa, que é uma sociedade branca, extremamente racista e elitista. Como todas as sociedades europeias são, de fato. E aí ele desenvolve uma coisa que na antropologia a gente chama de mito fundacional. A ideia do mito fundacional é o ponto de partida da constituição daquele grupo, a constituição ontológica daquele espaço coletivo, daquele espaço social. É o grande mito, a grande ideia, a grande narrativa que funda a experiência. E o mito fundacional da experiência do homem negro na sociedade escravocrata, na sociedade ocidental, é a própria escravidão. O processo da constituição das relações sociais a partir da escravidão é o que funda a experiência do homem negro. E no caso dos homens negros, segundo Fanon, é atravessada por 3 lugares. O falo, que no caso é o pênis, a força física, que seria o segundo elemento da constituição desse corpo negro, como ele é percebido pela branquitude, e a destreza corporal, a habilidade em correr, em manusear peças, ou em dançar, ou até mesmo a luta, porque o boxe é tido como uma espécie de dança pelo movimento que os pés fazem. Então, esses 3 lugares, a força, a sexualização do corpo negro na figura do pênis e a habilidade corporal da produção gestual variada são os lugares de enquadramento da experiência dos homens negros. E aí tem uma passagem aqui muito... Na verdade, tem 2, né? Só que elas são longas. Mas eu vou ler... Uma eu vou resumir, a outra eu vou ler. Na primeira passagem, ele está indo lá em Hegel para ele retomar a ideia da ontologia, da constituição da experiência do sujeito a partir do corpo. E aí ele vai dizer que numa sociedade escrava, onde o único corpo possível é o corpo do branco, é impossível, em todos os sentidos, metafísicos, racionais, objetivos, subjetivos, que o homem negro constitua uma experiência corporal, porque o corpo dele não é percebido ou visto como um corpo, como é visto o corpo do sujeito branco. E aí, sobre isso, ele segue. No mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na elaboração do seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é unicamente uma atividade de negação. É um conhecimento em terceira pessoa. Em torno do corpo reina uma atmosfera densa de incertezas. Sei que, se quiser fumar, terei de estender o braço direito e pegar o pacote de cigarros que se encontra na outra extremidade da mesa. Faço todos esses gestos não por hábito, mas por um conhecimento implícito. Lenta construção do meu eu enquanto corpo no seio de um mundo espacial e temporal. Tal parece ser o esquema. Este não se impõe a mim. É mais uma estruturação definitiva do eu e do mundo. Definitiva, pois entre meu corpo e o mundo se estabelece uma dialética efetiva, e essa dialética efetiva é a presença branca. O corpo negro nunca atua dentro do mundo branco somente na relação corpo-objeto. Ele sempre é mediado pela experiência branca. Em todos os sentidos. Nós não usamos o cabelo crespo porque o nosso cabelo é crespo. E a possibilidade mais imediata do uso do cabelo é ele crespo.
nós usamos o nosso cabelo crespo como uma forma de afirmar a nossa identidade negra. E essa afirmação, a necessidade da afirmação, ela é mediada pela experiência branca. É para o branco que eu preciso afirmar a minha identidade. Eu não uso meu cabelo como ele é porque ele é assim. Eu uso meu cabelo assim porque eu tenho que afirmar para o branco o meu lugar no mundo. Então, a minha relação direta com o meu corpo, ela nunca é direta. Ela é sempre mediada pela presença do branco. Fica claro isso para vocês? Parece paradoxal, mas é claro, ficou claro. Porque ao mesmo tempo que a gente que tem aqui mesmo no curso, né, tem se falado tanto dessa da violência que muitas meninas, principalmente, né, passam ao alisar o cabelo, ao se descaracterizar, mas o uso também do cabelo crespo, como você disse, também é mediado por essa, é atravessado, é atropelado pela maneira de olhar da branquitude, né? Eu acho que tem vários exemplos dessa ideia da gestualidade. Eu gosto muito da ideia da gestualidade, porque eu acho que os gestos ajudam a compreender uma série de processos que muitas vezes a produção da vocalidade não consegue mostrar todo o drama e a complexidade do que é esses gestos. Eu me lembro de uma vez, eu estava numa aula sobre narrativa e a gente estava discutindo sobre gestualidade na aula. E eu estava comentando com a professora de que eu estava com herpes labial tal, e eu tinha passado a pomada. E aí eu fiquei pensando, na hora que eu passei a pomada, eu falei, porra, 100 pau a pomada, né, velho? Caro. E aí eu pensei no seguinte, que o gesto de passar a pomada na minha boca falava de uma série de enquadres simbólicos por trás disso. Primeiro, que eu era uma pessoa que tinha acesso ao sistema de saúde, porque eu pude ter a receita para comprar a pomada. Isso já fala de uma localização de classe. Então, eu venho de um lugar econômico que me permite acessar o sistema de saúde. E financeiro, porque eu pude comprar a pomada que custa R$100, que não dá no postinho. Então, esse é um indicador da minha gestualidade, o meu local econômico de onde eu me localizo, né? Qual é o meu local político-econômico? Não é um local de privação, porque eu pude comprar a pomada. Isso também fala da possibilidade de acesso ao conhecimento, porque se eu não pude comprar a pomada porque eu passei no médico, eu posso ter visto o nome dela no Google e ter comprado a pomada porque eu vi no Google. Isso quer dizer que eu sei usar o Google para pesquisar coisas que não é, por exemplo, saber de fofoca. Eu sei ler textos científicos. O gesto do uso da pomada foi me falando uma série de enquadres simbólicos de como o meu corpo está produzindo uma história só com passar a pomada. Ele está contando uma narrativa com várias camadas, com vários capítulos, com várias construções. Então, quando ele fala dessa coisa da gestualidade para a produção da experiência, ele fala muito desse lugar político de onde o corpo se inscreve. Pessoas negras, quando vão no mercado, não pegam na bolsa, ou não entram com a bolsa, ou sempre usam a bolsa de uma forma para ficar bem claro que ela não está colocando nada. Isso é gestualidade racial. Isso fala de um enquadre que esse corpo tem e de uma narrativa que o gesto conta desse lugar racial desse corpo. E esses gestos raciais, assim como os gestos das mulheres também, os gestos de gênero, são atravessados por esse, que no caso do Fanon ele está dizendo, do mundo branco. O mundo branco é mediador da minha experiência corporal. Eu não faço no meu corpo o que eu quero, porque eu faço porque eu quero. Eu faço porque é esse o mecanismo que as relações raciais me impõem. O meu corpo não me pertence enquanto uma mulher negra. O meu corpo pertence à branquitude. Eu só faço no meu corpo aquilo que a branquitude me determina, ou legitima, ou aponta que eu posso fazer. A percepção disso é dramática, quando a gente percebe essas coisas. Mas essa percepção ela é importante para que seja possível, então, a desconstrução desses lugares de controle. E outras formas de produção corporal possam, então, ser aprendidas e empreendidas, no sentido de construir uma outra forma de acesso ao meu próprio corpo.
meio meu corpo, minhas regras, mas aí não pelo lugar de gênero, mas pelo lugar de raça. É isso, gente. Não, já temos 20 minutos de aula. Aqui, não Oi. aconteceria também o mesmo com o branco em relação à necessidade do corpo e da presença negra? Porque, por exemplo, aqui Fanon disse uma coisa, tem uma frase que tem uma coisa assim, ele vai falar que a alma do branco estava corrompida, quando ele vai dizer que a poesia dele não era uma poesia tão poética, tão verdadeira, mas ele vai dizer algo assim. E como me disse um amigo que ensinou nos Estados Unidos, para os brancos, de certo modo, os negros asseguram a confiança na humanidade. Quando os brancos se sentem mecanizados demais, voltam-se para os homens de cor e lhes pedem um pouco de nutrientes humanos. Então, não haveria essa necessidade também de nessa existência de opostos, o branco, para se reafirmar, também precisaria dessa outra presença? Eu acho que sim, porque na nossa sociedade as identidades elas são binárias, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa que é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo me colocar meu pensamento em palavras. Eu tenho a impressão, ou eu tenho a compreensão, peraí, deixa eu silenciar aqui. Ai, meu Deus. Pronto. Eu tenho a impressão que... Acho que eu falei isso, inclusive, hoje. A experiência branca, ela é de largada alienada. Assim, é ontologicamente alienada, ela já nasce alienada. Porque só é possível viver no mundo de destruição se você tiver alheio, alienado à destruição. Para as experiências não brancas, a alienação ela é colocada como uma condição de vida. Se você quiser viver, você precisa viver nesse lugar de alienação. A única possibilidade de produção de vida para você é essa aqui. Caso contrário, você vai ser perseguido, exterminado, aniquilado, subalternizado, dominado. E que, às vezes, a alienação ela não é racional. Eu posso ter consciência crítica, mas meu esquema de produção corporal ele está alienado da minha própria racionalidade e aprofunda esse distanciamento de quem eu sou, porque eu sou a projeção daquilo que a branquitude disse que eu deveria ser. Mas isso não quer dizer que eu realmente seja algo que seja construído a partir da minha própria percepção e da minha própria experiência. Esse é um ponto que eu acho que na prática da psicanálise é um ponto, é um nó, é um lugar de encontro, é uma encruzilhada que está no fazer do psicanalista. Como é que ele potencializa que um sujeito não branco, um sujeito negro, produz uma identidade numa sociedade que tira dele a própria identidade? Que identidade é essa, então, que vai ser produzida, que vai ser reafirmada, elaborada, divertida no processo da análise? Acho que isso é uma experiência complexa. E eu nem sei se ela tem fim. Depois de 20 anos de análise está tudo certo. Eu não sei. Eu acho que é permanente. Eu acho que é uma permanente... Tem um texto do Mbembe que chama Formas de Autoinscrição Africana. Eu acho que para nós está colocado uma necessidade permanente de autoinscrição. O tempo todo a gente precisa ser convocado a se autoinscrever-se, a se rever, a se reconstruir. E isso é coletivo, porque a identidade negra ela só se efetiva dentro de um lugar coletivo e precisa ser um lugar coletivo de afeto. Esses espaços de afeto, de afetuação, já falei isso hoje para a Xênia, se existia afetuação, afetuamento e afetuação, que daí não é de afetar, é de afetuar, né? Da ideia do cuidado. Esses espaços de afetuação e de afetuamento, eles precisam ser produzidos coletivamente pelas pessoas negras. Porém, para que as pessoas negras produzam espaços saudáveis, elas precisam estar elaboradas. Para que
as suas questões estruturais não sufoquem, atropelem o outro sujeito negro. Aliás, eu acho que esse é o maior nó das relações monorraciais, afetivas. É quando dois sujeitos negros, com questões não elaboradas, acreditam que a experiência racial é o suficiente para acomodar uma vida inteira de trauma. E não é. Porque a tendência é a intensificação do trauma. As pequenas questões do cotidiano vão sendo atravessadas por esses grandes traumas e que tornam essas relações, ao invés de espaços de potência e de libertação, espaços de sofrimento em dupla, ou de sofrimento coletivo, porque leva a adoecimento de fato. Tá aqui tranquilo? O último trecho desse capítulo, que eu gosto bastante, é quando ele traz um exemplo sobre como é difícil para o sujeito negro ter que... Bom, eu vou ler o trecho. Era raiva. Eu era odiado, detestado, desprezado, não pelo vizinho da frente ou pelo primo materno, mas por toda uma raça, a raça branca. Eu estava exposto a algo irracional. Os psicanalistas dizem que não há nada mais traumatizante para a criança do que o contato com o racional. Pessoalmente, eu diria que para um homem que só tem como arma a razão, não há nada de mais neurotizante do que o contato com o irracional. O que ele está dizendo? Que quando ele, um sujeito racional, um intelectual, entra em contato com a irracionalidade da razão do racismo, da forma como o racismo opera, ele se vê num lugar angustiante de ter que lidar com uma coisa que não é explicável. O porquê que as pessoas não gostam dele só por ele ser negro. Ou porquê que as pessoas estabelecem com ele uma relação tão violenta simplesmente pelo fato dele ser negro. Talvez, nesse trecho, ele ainda não esteja elaborando que isso é pelo fato dele ser negro. Talvez, nesse trecho, ele esteja dizendo que ele, ao olhar para si, não consegue entender a origem dessa agressividade, desse ódio. E isso coloca ele em situação de angústia. Isso é muito comum na clínica. E, curiosamente, diferente das mulheres negras, os homens negros, quando fazem acompanhamento, eles têm, e principalmente aqueles que têm parceiros brancos, têm muita dificuldade de reconhecer essa irracionalidade da racionalidade do racismo. Eles não conseguem perceber que as suas relações afetivas são atravessadas por esse lugar e que olhar para o mundo a partir do seu lugar racializado é o que vai diminuir essa angústia que eles não conseguem nomear, que é a experiência do racismo afetivo. Fala, Sheila. Eu gostaria de fazer, talvez, uma pergunta, um comentário, não sei. Disso que ele acabou de falar agora, que pelo que você leu, mostra muito o sofrimento pessoal dele, e nas discussões, às vezes, que eu participo, é onde o pessoal que sempre vai para aquele lado moral, assim, o sujeito negro ou não branco explica alguma coisa, assim, tem negros que não entendem de virar branco, né? E eles levam sempre como se nós estivéssemos levando para um lado emocional, como se fosse algo assim, eu não sei como chamava aí no Brasil, na época de escola, bullying. É tudo muito emocional. Eles inventaram alguma coisa, eu estou falando, você tem que estar sempre baseando nos livros, porque isso foram coisas que eles mesmos criaram, que é claro que eu falo, vá nas suas próprias universidades, leia os seus próprios livros, porque isso é uma invenção de vocês. E eles ainda querem nos descreditar, porque assim, não é só uma questão de bullying, não é uma questão moral, não é uma questão de ofensa, de falar, enfim, seu macaco, seu preto, é uma questão de negação de acesso a determinadas coisas, e eles sempre querem nos levar para essa questão do moral, nem do moral, do emocional, como se estivesse se ofendendo por uma briga de criança no parquinho, o que não é o fato. O porquê que isso é tão difícil, não é difícil de entender, na minha opinião, eles não entendem porque eles não querem, mas porque sempre leva para essa base. Aí o negro, a maioria das vezes, lógico, você já sofre ofensas desde que você nasce, igual a menina falou, a Luciana aí, você já é enquadrado naquele padrão, sei lá como se diz, a pessoa, lógico que é abalada emocionalmente,
E se a pessoa ainda não tem acesso a determinadas informações, ela acaba ainda sendo descreditada e também levada só pelo esse lado emocional, porque a questão não é emocional, é financeiro, é moral, é econômico, é político, são várias coisas. O porquê que sempre se discute, e parece um círculo sem fim, isso daí. Parece um círculo sem fim. Pois é, eu acho que isso cai no lugar do processo que a gente já falou aqui em vários encontros, de que a branquitude não pensa sobre a sua própria experiência racial. Então, toma essa experiência como algo neutro, ou algo que não deve ser pensado. Mas todas essas tensões, elas estão hora de gênero, hora de raça, e às vezes de gênero e de raça. Porque esse lugar do emocional, do passional, que o sujeito discordante é colocado, é também a experiência que os homens fazem com as mulheres, né? Que é nesse lugar dessa separação da razão, da experiência corporal, da razão e da sensibilidade, daquilo que a cabeça pensa e aquilo que o corpo é capaz de produzir. Talvez, me ocorreu aqui agora, que os intelectuais negros estão tão focados em pensar a experiência corporal, porque a própria experiência racional na nossa trajetória, ela foi sistematicamente negada. Mas o nosso corpo, enquanto um corpo colonizado e escravizado, foi produzindo trajetórias, saberes, fazeres, que foram construindo, então, a possibilidade de uma memória coletiva sobre o que é ser negro. Porque eu não sei muito bem, eu sempre fico com um incômodo que eu tive a primeira vez que eu fui no Museu de História Natural em Nova York, e quando eu já falei isso aqui, inclusive, enquanto eu andava nos espaços da Europa, eram bonecos que representavam as pessoas. E quando eu fui para o pavilhão da África, eram... Nem sei o que era aquilo. Ou eram objetos, ou eram estofas vestidas com roupas que não tinha rosto, não tinha... Tinha uma forma humana, mas não era um humano que estava ali. E esse incômodo sempre me volta em determinadas situações, quando eu vejo que há uma valorização do objeto, porque o objeto talvez seja um traço da antropologia ou da arqueologia, porque o objeto ele é objetivo, né? O objeto objetivo foi fantástico, mas o objeto ele tem uma racionalidade, ele está ali, ele é provável, é um livro. Quem vai dizer que isso aqui não é um livro? Quem vai dizer que isso aqui não é um objeto, que não tem um valor social implícito? Ao passo que o corpo negro, ele não só é silenciado, como ele é exterminado, mas é o corpo negro que vai produzindo memórias, saberes, fazeres, vai produzindo conhecimento que vai possibilitando uma série de reflexões teóricas sobre a própria experiência negra. Talvez seja por isso. Talvez seja por isso que, para o Fanon também, a corporalidade ela é tão importante para pensar a experiência vivida. Porque é nas experiências que o corpo sente que a percepção e a possibilidade de crítica vai se aflorando. É nesse choque entre o sentir do corpo e a racionalidade branco-burguesa no qual ele foi formado que ele vai conseguindo produzir a crítica dele, é no fluxo, né? É no deslocamento da experiência corporal negra e da racionalidade branca que ele vai produzindo uma narrativa teórica que possibilita que a gente faça esse olhar crítico para a experiência vivida do homem negro. Talvez seja isso, não tenho certeza. Acho que vale a pena nos próximos encontros a gente tentar pensar um pouco mais sobre esse lugar que ele se coloca. Para encerrar a aula, eu vou trazer só mais uma citação, que inclusive para mim é uma das preferidas desse capítulo, que ele diz o seguinte: eu tinha racionalizado o mundo e o mundo tinha me rejeitado em nome do preconceito de cor. Desde que, no plano da razão, o acordo não era possível, lancei-me na irracionalidade. Culpa do branco, por ser mais irracional do que eu. Por pura necessidade, havia adotado o método regressivo, mas ele era uma arma estrangeira. Aqui estou em casa, fui construído com o irracional, me atolo no irracional, irracional até o pescoço, e agora vibra minha voz. Aqueles que não inventaram nem a pólvora nem a bússola, aqueles que nunca souberam domar nem o vapor nem a eletricidade, aqueles que não exploraram nem os mares nem os céus, mas conhecem o país do sofrimento. Nos seus mais insignificantes recantos, aqueles cujas únicas viagens foram de desenraizamento, aqueles que foram amaciados pelas genuflexões, aqueles que foram domesticados e cristianizados, aqueles que em quem
Inocularam a frouxidão. Sim, todos eles são meus irmãos. Uma fraternidade áspera nos amarra a todos nós. Depois de ter defendido a tese menor, dou a volta por cima e anuncio estrepitosamente outra coisa. Mas aqueles sem os quais a terra não seria terra, colina mais benfazeja ainda, pois que a terra é deserta, mais e mais a terra. Pote onde se preserva e amadurece o que a terra mais tem de terra. Minha negritude não é uma pedra, uma surdez lançada contra o clamor do dia. Minha negritude não é a leucoma de água morta, no olho morto da terra. Minha negritude não é nem torre, nem catedral. Ela mergulha na carne vermelha do solo, ela mergulha na carne ardente do céu, ela rasga a prostração opaca da paciência sensata. Aimé Césaire, é um poema dele que está em francês. Cachier de um, que eu não vou ler porque eu não leio francês, mas eu acho que é um poema de retorno à terra natal. A tradução seria mais ou menos isso. Esse processo dessa racionalidade que passa pela experiência corporal, eu acho que é o ponto central daquilo que o Fanon traz, e acho que quando a gente pensa uma ideia de uma masculinidade negra, é fundamental possibilitar aos homens negros que eles olhem para suas histórias também considerando a sua experiência corporal. Do medo da abordagem política, do medo de levar uma bala no meio da cabeça, da agressividade que as pessoas imputam à experiência do homem negro. Eu saio com meu filho na rua e as pessoas seguram uma bolsa perto dele, como se ele, por ser só um jovem negro, por si só, fosse a representação do perigo. E que na nossa experiência cultural brasileira, isso está enquadrado em vários lugares. Por exemplo, nas leis, que são todas leis de restrição física e que afetam, sobretudo, os homens negros. Mas a gente vai voltar sobre isso na semana que vem, com o Davidson, no Pênis Sem Falo, para pensar justamente essa diferença entre o homem e o masculino, que não é a mesma coisa, né? O homem, sujeito dotado de racionalidade, e o masculino, o corpo dotado de sexualidade. E é esse a encruzilhada que a experiência do homem negro se encerra. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, encerramos por hoje. É bem curta, é bem curta. Vai, essa questão do masculino, a gente vai trabalhar mais, mas só para eu poder ter um entendimento de uma base do masculino e do corpo, como você falou, do falo e do masculino, que são coisas diferentes. Uma coisa é social, ligado, subjetivo, ligado a poder, enfim, coisas econômicas, capitalismo, século XIX, e a outra é a questão função corporal do ser humano que todos nós temos. Essa questão de falar do homem negro, fala assim, do tamanho do pênis, enfim, isso e aquilo, me parece, dentro da minha subjetividade, que essas pessoas que criaram esse tipo de coisa, eles têm problemas sexuais. E partindo da Europa, esses homens aqui realmente têm problemas sexuais. Porque de onde que eles tiram determinadas coisas? É uma realidade que eu estou te dizendo. De onde que essas pessoas tiram essas coisas? As maiores perversidades, leiam seus próprios livros. Vem de onde? Dessas pessoas aqui. E isso que eles são racionais. É o que você diz, que Adorno falava, Horkheimer falava, entre outros, nesse processo. Tudo que eles transpõem para os outros grupos, aqui se é o negro, é o árabe, que está aqui nesse contexto, estão tudo encaixados na mesma coisa, é aquilo que eles realmente são. E você convivendo com as pessoas normais, é aquilo que eles são. E na questão sexual, esses problemas, esses homens aqui, a maioria deles, eles têm problemas de disfunção sexual. Então, aquilo que eles não podem com eles transpõem para os outros. Só pode ser isso. É a castração freudiana. Está lá no Freud, né? Está lá no Freud. A projeção, a não advertência, o sujeito não elaborado, faz essas loucuras aí que a gente vê no mundo. É isso, minha gente. Obrigada por essa noite de segunda, falar de quinta, louca. A gente se encontra semana que vem. Quer dizer, tecnicamente tinha cartel sexta-feira. Porém, contudo, no entanto, não sei, porque tem aula também que eu vou dar na Casa Preta sobre, se não me engano, Osmo Lupinho. Eu acho que é sobre Osmundo. Se não for sobre Osmundo, é sobre transfeminismo. Ou sobre uma afetividade entre mulheres negras. É alguma coisa dessas aí, que é o que está para essa semana para mim na programação. Sintam-se convidados a assistir para quem for do Clube de Gege, mas eu mando um e-mail sobre o cartel, pode deixar, a gente se organiza direitinho. Senão, a gente se vê segunda, na aula 2, o Pênis Sem Falo. Então,
É isso, minha gente. Isso que eu fiquei em dúvida. Então, é mesmo que tenha o convidado no dia 29, no dia 28 continua tendo aula? Continua. Aí a gente faz uma roda extra com ele. Muito obrigada, foi sensacional. Obrigada, Jaque. Foi ótimo. Maravilha. Tchau. Um beijo, gente. Tchau. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Até. Boa noite, gente.